Simone? Sim. Legal. Bom, gente, boa tarde a todo mundo aí. Bom vê-los aqui no seminário, muitos aí com as câmeras abertas, que legal, né? Seminário, a grande parte positiva é que a gente se encontra com um monte de pessoas aí que a gente não conhece e parece que a gente está super próximo, né? A gente entra na casa de vocês, vocês entram aqui em casa, porque os seminários agora são feitos normalmente das nossas casas, né? Gente, o seminário de hoje, a gente vai ter uma participação riquíssima aqui. A gente quis construir esse seminário. Eu sei que é uma avalanche de lives que a gente está tendo todos os dias na nossa vida, né? Durante o dia todo, e a gente queria explorar bastante o texto, por isso a gente escolheu a dedo nossos participantes. Eu queria, depois eles vão se apresentar pessoalmente antes da palavra, mas o Daniel aqui da Cimes, o Alexander, que também é um grande executivo aqui do interior, de empresa. Não dá. Tá, obrigada. Deixa eu só pôr os... Simone, se você puder fazer todo mundo isso, no mute. Tá legal. Joia. Então, o nosso seminário hoje, a gente quer ser algo bastante prático, gente. A gente quer contar o momento que a gente vive hoje, e esse momento que tem a ver com inovação, tem a ver com colaboração, trazer ideias, trazer uma discussão rica e prática sobre dicas de que a gente faria, né? O que vocês possam fazer, o que as empresas nossas devem fazer para continuar vivendo neste mundo louco, né? Eu me apresentando, eu sou Ciro Diel. Eu construí toda a minha carreira na indústria de tecnologia, trabalhei para 2 empresas praticamente. Eu trabalhei durante 10 anos na IBM, 20 anos pela Oracle e os últimos 10 anos como presidente aqui da operação do Brasil. E há 4 anos eu decidi, depois de velhinho, montar uma startup e começar a empreender, montar nesse cavalo dos jovens das startups, das oportunidades de startups aqui e participar dessa nova indústria que estava surgindo há 4 anos, tá? Eu fundei, junto com alguns amigos da live, um Instituto de Inovação de Vinhedo. A ideia nossa era, principalmente, trazer inovação, ser um grande hub de inovação para as empresas, para aqueles jovens, para os mais velhos que quisessem empreender, e a gente fomentar essa transferência de conhecimento. E a gente tem sido muito felizes, tem vários programas. Depois, se vocês quiserem entrar aí no Inovi, no site, vocês vão ver alguns programas, treinamentos que a gente tem. A gente está bastante contente com o que a gente está fazendo. Então, essa experiência, eu vou dar a minha experiência para o lado de tecnologia e para o lado de quem está empreendendo, e a gente tem 2 grandes executivos que vão dar a participação também na prática do que a gente vê como inovação, como a gente vê sobre colaboração. E eu tenho comigo assim uma imagem, eu vi num filme uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria que vocês pensassem a vida que a gente está vivendo hoje. A cena do filme é a seguinte: a pessoa entra numa estação de trem, imagine vocês entrando numa estação de trem, calmo, né? Calma, você senta, aquilo parece estar parado no tempo, você fica sentado naquela estação, e até que esse silêncio, essa calmaria, ela é rompida por um trem chegando, né? O trem vem, e aí você sobe nesse trem, né? E esse trem começa a se mover e você está dentro do trem. Você olha pela janelinha, né, do trem, tudo passa muito rápido, né? Tudo vai passando muito rápido. Você, dentro do trem, parece que você está parado, mas tudo está passando muito rápido. Esse é o momento que a gente vive hoje. Para mim, eu tenho claramente que essa imagem desse filme é a imagem que a gente vive hoje no nosso mundo. Tudo passando muito rápido. E a gente tem que escolher se a gente quer estar do lado de dentro do trem ou só de fora do trem. E acho que nós estamos aqui hoje, todo mundo, para falar como é que a gente faz para ficar de dentro do trem e participar do lado de trem, de dentro do trem, e conseguir sobreviver nesse mundo maluco que foi acelerado, né?
eu mais ou menos em 2017, né, e dar um momento exatamente que nós vivemos hoje, mais ou menos lá para 2017, 16, quando eu estava um pouco antes de sair da Oracle para empreender, eu fazia muitas palestras sobre transformação digital, né? É uma coisa meio antiga, todo mundo fala disso. Eu contava as histórias da Blockbuster, estava contando todas as histórias que a gente está mais que cansado de ver Netflix, né? Vencendo a Blockbuster e os Airbnbs e todas aquelas empresas que fizeram disrupção. E dizia que o seguinte, eu contava a história da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira, e que a única diferença delas era o tempo, né? Uma aconteceu em 100 anos, a outra em aproximadamente 50, e cada vez mais as revoluções se passavam em pouco tempo. E as empresas tinham que seguir essa velocidade se quisesse sobreviver. Isso há cerca de mais ou menos 6, 7 anos atrás, 5, 6 anos atrás. E o fato é que a maioria das nossas empresas, elas não conseguiram subir nesse trem, né, da transformação. A gente achava que era algo realmente que viria para fazer a disrupção, sabia que nossas indústrias seriam desafiadas do modelo do status quo, mas a maioria de nós deixou sempre para um pouco daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, né? E isso veio uma avalanche de transformação. E eu costumo dizer que não foi o CEO, não foi o CFO que acelerou a transformação digital nas empresas, que foi o COV, né? O Covid. A gente, de uma hora para outra, em pouco tempo, a gente se viu acelerado no processo digital. Olha aqui essa reunião que nós estamos fazendo, até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, era super pouco utilizado esse veículo, né? E aí a ideia não é falar de empresas de fora, é muito fácil a gente contar dos americanos que têm um fundo de investimento para trás, mas a gente vê o que fez com que as empresas hoje de sucesso, o que fizeram elas há muito pouco tempo atrás, fizeram para hoje estar numa posição bem bacana. Claro, quando eu olho uma Amazon, acho que todo mundo aqui já teve o prazer de comprar na Amazon. A Amazon, a gente não conhece nenhum vendedor e a maioria de nós está satisfeito com o nível de serviço. Era uma empresa que queria vender livros na internet. Em pouco tempo, ela cresceu e fez a disrupção, quebrou o negócio principal, inventou um negócio novo, transformando num e-commerce. Quebrou o negócio de novo, matou o negócio e transformou numa... Os Black Fridays exigiam que eles tivessem supercomputadores para processar os pedidos no Black Friday. E no dia seguinte do Black Friday, eles tinham um monte de computadores caros e não tinham que fazer com aquela capacidade ociosa. Lembra que a gente pode ter máquinas nas nossas empresas com essa mesma configuração. E aí ele decide vender essa capacidade ociosa e cria um negócio bilionário que é a computação em nuvem. Então, percebe, em pouco tempo, a Amazon, a empresa uma das mais valiosas do mundo, e ela já fez disrupção nela mesma em mais de 10 anos, 15 anos, 3, 4 vezes de romper com um negócio e criar um negócio. Hoje eu vejo o Magazine Luiza, né? A gente vê que uma das grandes vitoriosas nesse mercado de Covid foi a Magazine Luiza. Mas, gente, qualquer empresa com o dinheiro que tem uma Magazine Luiza podia ser uma Magazine Luiza, não é? E por que os outros varejistas não conseguiram acompanhar? E eu me lembro bem que lá para 2017, mais ou menos 2017, eles começaram a criar embriões, pilotos, tentativas, criaram sites e-commerce no Facebook, utilizando o Facebook como plataforma de inovação e chegaram hoje super bem posicionados. Qual é o lado positivo de toda essa história que eu estou contando? Dá tempo. Para quem está atrasado, dá super tempo, gente. Esse trem que vai na velocidade, o lado bom é que não tem mais planejamento para o futuro. Eu não fico mais atrasado, porque todo dia a gente está atrasado. Amanhã eu já estou atrasado com o dia de hoje. Depois da manhã, então as inovações estão acontecendo tão rápido que a boa notícia é, sim, dá para fazer. Agora, o tema principal e de fundo aqui é a gente trazer, explorar ideias com os debatedores, legal, eu sei que tem algo empurrando, eu estou atrasado, eu não estou na velocidade que eu deveria estar,
tem um monte de gente que já subiu nesse trem, mas aí veio o Covid e muitas de nossas empresas estão com problema similar. Eu tenho que inovar, tá legal, eu tenho que inovar, isso todo mundo fala, é chavão na empresa. Agora, com que orçamento, já que eu não tenho mais orçamento para fazer isso? Como é que vocês podem nos dar uma ideia, né? Como é que a gente pode discutir aqui como fazer uma inovação usando uma colaboração, usando métodos não tradicionais? Eu não tenho mais um orçamento rico para investir, como talvez o Magazine tivesse investido, como outras empresas que se apropriaram da transformação digital fizeram investimento. Hoje, nesse mundo de pandemia, além de a gente ter que inovar, a gente tem que inovar muitas vezes sem um orçamento. E é isso que a gente quer debater hoje, gente. Alternativas e trazer casos práticos, ideias inovadoras de que a gente tem que quebrar as paredes nas nossas empresas e conseguir fazer inovação, sim, compartilhando recurso, compartilhando ideias e compartilhando a inovação com outras empresas, compartilhando os custos com outra empresa. E é isso que a gente quer trazer na prática. Esse é o objetivo no final dessa live aqui, que a gente consiga pelo menos colocar uma ideia nova na cabeça de vocês, que sim, existem mecanismos novos e dá para a gente fazer. Eu queria, já que a gente está falando de uma inovação colaborativa, de repente eu não preciso só inovar dentro de casa, será que dá para usar outras empresas, outras pessoas, outros países, outras formas de inovar que possam me ajudar a inovar? E eu vou pedir agora quem tem bastante experiência em colaboração, conhece bastante esse processo de inovação através da colaboração, que é o Daniel aí da Siemens. Se o Daniel pudesse contar um pouquinho, Daniel, conta um pouquinho sobre esse mundo colaborativo. Já é uma realidade? É um sonho? E de prática, o que a gente pode fazer, Daniel? Seja bem-vindo. Daniel, por favor, se você pudesse apresentar um pouco, o pessoal vai notar que seu sotaque é baiano, então você pode se apresentar, por favor. Ótimo, Ciro, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, primeiro uma apresentação rápida de quem eu sou. Eu sou Daniel Scuzzarello. Eu hoje ocupo uma posição de diretoria de um departamento de desenvolvimento de portfólio dentro da Siemens Digital Industry Software, que seria a unidade de negócio da Siemens que cuida de software industrial. Então, tudo o que tem a ver com digitalização no contexto da indústria 4.0, no contexto da engenharia, manufatura, retroalimentação de dados, está conosco, né? Então, quando a gente fala de colaboração, Ciro, respondendo a sua pergunta, é o nosso dia a dia. O grande ganho de trabalhar com digitalização está na colaboração. Na realidade, quando a gente olha para a indústria 4.0, para todas as tecnologias que estão chegando, ou que estão aqui hoje já dentro das nossas empresas, nós olhamos para cada tecnologia de forma independente, nosso ganho vai ser relativamente baixo, vai ser limitado àquela tecnologia, aquele silo, aquelas aplicações que aquela tecnologia pode influenciar. O grande salto é quando a gente começa a trabalhar as tecnologias de forma colaborativa, as tecnologias de forma realmente conjunta, né? Primeiro, as tecnologias de forma uma ajudando a outra e também apagando as barreiras entre, por exemplo, departamentos, entre empresas também. Porque quando a gente trabalha inovação, a gente tem que começar a pensar realmente fora dos paradigmas tradicionais de desenvolvimento, de realmente pensar fora. Nós temos um problema que, na realidade, é uma demanda de mercado, uma mudança drástica de como nós todos estamos nos relacionando com os produtos ou os serviços que a gente compra no dia a dia. Esse é o grande drive da mudança digital da indústria. E a resposta, na realidade, é a indústria 4.0. Muitas vezes as pessoas pensam que seja o contrário, né? Que a indústria 4.0 esteja fomentando uma mudança comportamental. Não.
É a mudança comportamental que está pedindo para nós, empresas, pensarem diferente porque o consumidor mudou. E quando a gente fala pensar diferente, a gente tem que pensar diferente mesmo. É daí que a gente começa a entrar no espaço de inovação aberta, né? Acho que esse é um tópico bem interessante para se conversar. Boa, Daniel. Excelente, excelente colaboração aí. Quer dizer que o mercado passa a ser colaborativo realmente, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui. Foi até coincidência, tá, gente? Não foi proposital, não. Eu sou brasileiro, Daniel é italiano, e a gente vai ver o próximo participante aí da Raymond, que é o Alex, né, o Alexander, e ele vai poder contar um pouquinho para a gente também da onde ele é, para a gente provar que é possível colaborar e que não necessariamente a colaboração vem de dentro de casa, né? Dentro da mesma empresa, dentro do mesmo país. E eu queria perguntar agora para o Alex. Alex, você aí pela Raymond, o que você vê? Como é que vocês fazem a inovação? Como é que vocês cuidam desse processo? O Daniel pontuou muito bem que hoje já existem tecnologias capazes de permitir essa colaboração, inovação colaborativa, inovação aberta, principalmente. Acho que um ponto que eu gostaria muito de explorar aí, essa inovação aberta, mas conta um pouquinho como é que vocês, né, no dia a dia, inovam, como é que vocês veem a inovação e trazendo talvez algum caso prático aí, exemplificando de inovação, para que a gente possa compartilhar aí com esse público grande aí ideias para serem trazidas para a empresa de cada um deles. Boa noite a todos. Também primeiro vou me apresentar, né? Alexander Pischer. Sou responsável pela América do Sul da Raymond. A Raymond é uma multinacional francesa que tem 27 plantas em 25 países, uma empresa familiar, 155 anos de existência. E a DNA da empresa, ela nasceu já com as primeiras patentes na época atrás, tem até hoje mais de 1.000 patentes ativas. E a gente é especialista em soluções de fixação e conectores para tubulações de gasolina e todos os fluidos. Trabalhamos na indústria automotiva, também na energia renovável, energia solar, e também em toda a indústria aqui na América do Sul. Temos ainda outros mercados lá fora, agricultura e farmacêuticos. E sempre a gente tenta agregar valor com o nosso conhecimento. Inovação acho que é uma coisa que todo mundo ouve falar, né? Às vezes a gente pensa muito em produto, né? E a gente às vezes fica meio perdido onde começar, como fazer, né? E realmente acho que a gente tem que quebrar cada vez mais paradigma, né? Uma coisa que as empresas sempre têm muita dificuldade, né? De não só olhar dentro da empresa, capacidade de cliente, né? A gente pode ser muito bom, e nossa empresa também desenvolver muitos produtos, inovações, e depois a gente tentou ir no mercado e não achou nenhum nicho para aplicar, e ficou na prateleira. Então, é cada vez mais importante de estar próximo do cliente, do consumidor, às vezes de outras empresas com outras competências. Então, quebrar esse paradigma e trabalhar em conjunto, e também não ter esse medo de o conhecimento vai ser roubado, né? Eu acho que quando você trabalha junto com empresas sérias, isso não é uma questão. Essa questão fica de lado. Cada um sabe a sua contribuição dentro da inovação na indústria, é reconhecida. Então, lógico, essa confiança se constrói com o tempo. Às vezes a gente começa, talvez, com... Acho que é importante um outro ponto, que a gente não é bom em tudo, né? E com essa complexidade que a gente tem que lidar, que é uma velocidade das mudanças, não é possível que nenhuma empresa consegue realmente ter todo esse conhecimento, a expertise interna. Então, a gente precisa abrir cada vez mais para ver quais são nossas competências, né? Refortalecer, inclusive, essas competências,
ver quais são as competências que faltam e achar parceiros, né, compartilham os mesmos valores, né? Acho que isso é importante. Isso cria essa confiança, muito mais fácil. E trabalhar junto para depois inovar na solução que o cliente final precisa. Posso fazer um exemplo aqui? Nós trabalhamos em indústria automotiva, trabalhamos com todas as montadoras, todos os tiers, e nós tentamos trabalhar com. Então, nós aproximamos, procuramos por anos achar uma oportunidade de mostrar o nosso potencial. E depois de alguns anos atrás, a gente conseguiu. E depois da abertura, um dos diretores, foi o diretor de qualidade, falou assim: se eu dou um carro para vocês podem fazer alguma coisa? Podemos fazer, desmontar o carro, fazer benchmark, voltar para vocês. E a gente via do interno deles também resistência, né? O diretor de engenharia falou: de jeito nenhum, nunca demos carro para ninguém. Mas a gente faz carro de rodagem, a gente vai destruir o carro. Dá para eles, não custa nada. Depois de uma discussão, recebemos um carro. No final, nós recebemos 4 carros, fizemos um trabalho, fizemos um follow-up mensal com os engenheiros do nosso cliente. E foi surpreendente, depois dos 5 meses de trabalho, esse mesmo diretor falou: olha, eu preciso admitir, eu estava errado. Quem tem o conhecimento da expertise de vocês são vocês. Eu falei para ele: olha, eu também não sei montar um carro, é muito complexo, né? Esse é o seu conhecimento. Então, nós podemos agregar e nós somos parceiros até hoje. Inclusive, desenvolvemos soluções que hoje nós desenvolvemos carro junto, já na prancha, nós somos na prancheta, né? Quando se desenha o carro, a gente participa na definição já dos nossos produtos e a gente vê a velocidade e a inovação que está acontecendo no dia a dia e vira tão natural. E nós temos mais ideias, então a gente está tentando replicar isso com os outros montadores em outros mercados, da mesma forma. A gente acredita muito em colaboração, né? A gente, dentro da nossa empresa global, já tem muito, mudamos muito a forma de trabalhar, trabalhamos em comunidades, que as pessoas, dentro do meu expertise, trabalham junto, com muita autonomia. A gente vê como se cria as coisas de uma forma tão natural e aparecem tantas coisas muito interessantes que às vezes a gente nem tem recurso suficiente para fazer tudo que aparece das nossas ideias. A gente tem que priorizar, inclusive, o que colocou no mercado, o que dá prioridade para desenvolver. Mas uma vez a gente caminha nessa direção, não tem volta. É muito prazeroso, né? Todos que envolvidos nisso é muito motivador. Acho que, para começar, é uma boa discussão. Eu gosto muito desse tópico, né, da colaboração, e eu acho que todo o resto é consequência. Alex, você esqueceu de contar de onde você é. De que lado da Bahia você é? De que parte? Eu não sou da Bahia, não. Eu sou da Europa, sou da Áustria. Estou aqui 20 anos no Brasil. Legal. Bom, gente, você viu que já estamos colaborando. Um italiano e um austríaco e um brasileiro aqui na conversa. E super obrigado, Alex. Acho que foi super enriquecedor esse depoimento. O Daniel comentou um pouco aí sobre a parte da colaboração e de uma maneira mais ampla. Eu acho que essa colaboração que o Alex trouxe para a gente, talvez seja um dos primeiros pontos que a gente pode levar aqui como uma lição, tá? Eu já até anotei aqui, né? Um lado bom é que colaboração, gente, não é só uma colaboração interna, né? O processo de inovação, então, passa por colaboração. E colaboração passa por não necessariamente ser todas as pessoas internas. E a gente sempre tem um hábito, né, de usar só os nossos recursos, e aí nós somos caros realmente, se a gente for desenvolver toda a inovação. Essa ideia que você teve de uma parceria com uma outra empresa e vocês puderem, colaborando com recursos, então vocês receberam o carro, pudessem desmontar o veículo, pudessem trazer inovações para outra indústria.
e você não se apropriou de tecnologia nenhuma, né? É o que você disse, é muito complicado, eu não sei fazer carro. Então, nem conseguiria apropriar. É uma ideia para cada um de nós, né? Quando a gente precisar inovar, então, a gente tem que começar a pensar, poxa, se eu posso inovar, por que eu não pego um fornecedor? Por que eu não pego um cliente? Por que eu não pego o meu concorrente? Por que eu não pego uma empresa e a gente começa juntos a colaborar e criar alguma coisa em conjunto? E isso pode, a gente já começa a falar de um tema um pouco mais amplo, que é a inovação aberta, né? A inovação que você permite quebrar. E quando a gente fala quebrar barreiras internas, então a gente pensa, legal, então quer dizer que minha empresa, já vou começar a pensar a partir de hoje em empresas que eu possa me juntar para colaborar. Mas talvez isso não esteja só na região, na localização que nós estamos, né? Muitas vezes essas empresas e essas mentes brilhantes podem estar, inclusive, em outros países, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Daniel, se ele tem exemplos de Open Innovation. E tá legal, Daniel, eu quero, então, estou pensando aqui em inovar, já quebrei os muros da minha empresa e vou para fora, mas agora o Alex trouxe uma ideia de quebrar os muros. Agora o Ciro veio com uma maluquice dizendo, poxa, eu quero colaborar com gente de outros países que eu nem conheço, muitas vezes nem falo o idioma. Dá para fazer isso, Daniel? Tem formato que a gente possa colaborar e controlar para não ficar um processo maluco, né? Para não ficar descontrolado. Dá para fazer isso, Daniel? Com certeza, a gente está hoje na era digital, né? Então o software não tem fronteira, não precisa se limitar a um país, a uma região. A gente realmente trabalha em escala global. Um dos exemplos acho mais representativos desse tipo de colaboração é um cliente nosso que é a Hyperloop, é aquele conceito de trem em tubo com pouco ar, para não falar sem ar, do Elon Musk, que viaja a velocidade muito maiores que um trem normal. O conceito desse trem é interessante porque ele foi concebido como open source, ou seja, todo mundo pode acessar e colaborar ao projeto do veículo, né? E como é que a gente faz isso? Porque senão vira uma bagunça, né? Se todo mundo desenvolve o freio, aí você tem 44 freios diferentes e não converge em lugar nenhum. Hoje a gente tem soluções claramente na nuvem, como o nosso portal do Solided, por exemplo, onde via browser, via aplicativo, cada um pode acessar as informações sua da empresa, colaborar uma empresa com a outra, uma empresa com a startup, uma empresa com pessoa física também, liberando justamente toda a questão de criptografia e acesso a determinados ativos, né, dados, e aí você consegue trabalhar uma organização de um projeto, seja ele um projeto simples, ou seja ele um projeto complexo. E isso é um primeiro passo, a questão de colaboração digital aberta de fato, porque se eu preciso ficar trabalhando via FTP, mandando arquivos, recebendo arquivos, tudo desconectado, a inovação fica limitada àquela desconexão, porque não tem mais uma linha mestre no seu projeto. E é aí que a gente tem realmente como agregar, a gente vê os maiores avanços nas colaborações, quando existe, inclusive, pouca gestão, ou seja, não tem uma diretiva, você faz um pedaço de carro, de trem, de avião, ou de processo, eu faço outro. Eu viro um ecossistema realmente vivo, onde todo mundo consegue enxergar o projeto do outro, claramente dentro das limitações da propriedade intelectual e confidencialidade, e todo mundo consegue colaborar. Isso reflete, você comentou, você abriu uma startup, nas incubadoras existem essas reuniões de brainstorming, onde todas as startups começam a dar um pitch da sua ideia.
E aí todo mundo, mesmo que não seja meu negócio, consegue dar uma opinião construtiva àquela ideia, né? E realmente essa é a colaboração. A colaboração não é simplesmente eu preciso consumir sua inteligência, então me dá. Não, não. Tem que ser uma mão que dá, uma mão que recebe. E quando todo mundo tem esse equilíbrio, tem essa harmonia, todo mundo começa a ganhar em cima da inovação. Visando também a inclusão social, a inclusão que não é de pessoas, estados, países que talvez não tenham acesso a universidades, quer ser todo mundo do MIT ou de universidades de nome pesado na engenharia. Eu posso, como pessoa física, entrar no projeto e agregar valor ou aprender alguma coisa, né? Então, essa para mim, é a grande virada de chave quando a gente olha para digitalização, colaboração e responsabilidade social. Super bacana, Daniel. Eu queria comentar que realmente, gente, a gente não combinou as perguntas, tá? Estão surgindo, então eu tô como vocês aqui, também aprendendo muito com esses dois aí, essas duas feras, tá? E a gente sabia, claro que o tema, cada um de nós é um fanático pelo esse tema que a gente está discutindo hoje aqui, mas não estava tão estruturado e para mim agora começou a estruturar até de uma maneira bastante sólida, né? A gente começou a falar, todos nós precisamos inovar, não existe empresa no mundo. Deu o exemplo da Amazon, uma baita empresa inovadora e teve que matar o seu negócio ou mudar o negócio principal 3 vezes para continuar sendo a maior empresa do mundo e vai mudar a quarta e vai mudar a quinta. Elon Musk, como disse o Daniel, também foi criando os novos negócios. Google é outro exemplo. Muitas vezes você tem que próprio matar. Então a gente está falando de inovação que todos nós vamos ter que fazer. E já que a gente não tem um orçamento gigante para inovar e trazer todas as capacidades, conhecimentos dentro de casa, surgiu o tema com o Daniel, poxa, a gente pode colaborar, né? Aí veio o Alex e disse, poxa, colaboração é uma divisão de conhecimento, traz riqueza, divide custos. Aí ele disse, mas também podemos quebrar os muros de casa, né? Das nossas empresas, vamos pensar agora fora da caixa, vamos trazer outras empresas da região, vamos trazer empresa de outro país, vamos buscar expertise aonde ele tem e convidar. Agora veio o Daniel de novo fazendo outra disrupção no pensamento, quando ele diz, também não precisa só ser entre empresas. Olha que bacana. Então, você imagina, você é uma empresa tradicional, eu fabrico aqui um produto super simples, eu estou precisando inovar, trazer novos portfólios. Poxa, eu vou convidar um ecossistema de empresas. Agora apareceu, posso convidar pessoas físicas, olha que legal. De repente, no meu projeto, eu trago uma pessoa do MIT, mas posso trazer uma pessoa que hoje é um grande berço de inovação, que é Israel, por exemplo, e pode estar colaborando. A minha preocupação era como é que eu vou gerir essa torre de Babel, e no final da história, se todo mundo fizer freio, temos 42 freios, e só tem um carro com freio, não tem mais nada. E aí passa a ter uma ferramenta, a importância da gente gerenciar isso através de um ciclo. Eu queria perguntar para o Alex, agora então, já estou formando também aqui o quebra-cabeça de inovação aqui, vou levar para mim, tá? Depois eu vou montar esse projeto e eu vou começar a usar esse projeto aí de vocês, tá? Então, quebramos o muro, quebramos o CNPJ, agora vem pessoa física também, quebramos tudo isso aqui, eu já estou vendo que dá para a gente inovar sem grande investimento. 2 pontos, Alex, que já tem uma pergunta, inclusive, aqui, que eu gostaria de fazer para você, tá? A gente falou de inovação, olha que coisa interessante. Até agora, a gente falou de inovação cerca de 30 minutos e não tocamos no que seria mais óbvio para todos nós pensarmos, ou que todas as empresas pensam. Tem que inovar? Tem. Pega uma startup. Né? A gente não necessariamente precisa. Mas você acha que a startup, Alex, também pode ser um parceiro importante nesse ecossistema? E já vou engatar a segunda pergunta. Se você se esqueceu, eu te lembro, tá? Mas como é que propriedade intelectual, no caso de vocês, como é que vocês garantiram essa propriedade intelectual dessa inovação? Ou essa inovação fica repartida com um grupo grande, tá?
E a primeira é: startup faz parte de inovação? Até então achei que a gente só fosse falar de startup e a gente acabou. E eu gostei, porque seria muito óbvio, né? As empresas, eu acho que muitas delas falham, né? Quando ela fala, eu vou inovar e monta um lab. Monta um lab, como se só o lab pudesse trazer a inovação. E já foi dito, não me lembro direito, acho que foi pelo Alex, parte importantíssima disso é expertise. Não adianta você ter uma startup se você não reúne as expertises necessárias. Então, Alex, você pode comentar um pouquinho aí para a gente da startup e do como é que fica a propriedade intelectual? Acho que startup, sem dúvida, de novo, ou essa startup tem uma competência, né? Pode ter essa velocidade, né? E simplicidade para facilitar, por que não? Nós, internamente, também temos algumas startups, inclusive novas ideias que transformamos em startups, como você falou, com foco, é importante, né? E criar um frame também, isso é importante para não criar frustração na frente. Como nós, por exemplo, uma empresa grande, né, uma grande organização, às vezes uma boa ideia pode morrer se você não dá a devida atenção. Então, eu acho que um startup tem uma grande vantagem, que ele tem um foco, onde ele realmente e um frame desenhado onde ele sabe andar muito bem. Então, por que não a empresa fazer parceria com startup que tem uma ideia que se encaixa muito bem ao propósito que a empresa tem, colaborar junto. E eu acho que isso é o futuro, né? Várias startups, lógico, hoje tem muito investidor que aposta em startup, coloca dinheiro, mas dinheiro de menos. Eu acho que se você não tem realmente uma startup com um propósito por trás, que realmente resolve um problema de um cliente ou um consumidor, provavelmente vai morrer, porque não tem esse propósito, ou não tem as competências necessárias para fazer o startup crescer. E tudo tem um momentum também. Muitas vezes tem várias startups trabalhando no mesmo assunto, né? E uma delas realmente consegue passar para outra fase, vira um unicórnio, coisa assim. Mas se você pega, normalmente, quando a gente vê unicórnios, você tem várias outras startups trabalhando no mesmo assunto, só não conseguiram dar continuidade. Eu acho que essa parceria entre empresas tradicionais e startups pode ser uma boa combinação de sucesso. E dentro das competências que a empresa também tem, ela tem muitos elementos já se transformaram em sucesso, né? Então, acho que essa combinação pode ser muito saudável. Eu não vejo nenhuma limitação. Lógico, tem umas coisas que tem que ser quebrado, né, como a gente já falou, umas paradigmas. As velocidades das startups são totalmente diferentes da velocidade de uma empresa tradicional. Então, a empresa tem que se adaptar a isso também. Né? A gente, não aqui no Brasil, mas lá fora, a gente trabalha com empresas como Tesla, trabalha como a Uber, e a gente sofre, posso falar a verdade, com essa velocidade deles é absurdamente mais rápido que nossa. Mas mesmo assim, eles enxergam valor na nossa empresa e participar com o know-how que nós temos, né? Eles falam, nós não somos expert nisso, eu também não quero fazer isso. Eu preciso de alguém que sabe fazer bem, mas eu tenho a paciência e vou te falar muito bem o que você tem que melhorar para a gente conseguir trabalhar junto. Isso está acontecendo, a gente está aprendendo muito. Acho que essa é uma outra coisa, né? Quando se abre as portas para essa colaboração, a organização aprende muito, né? Eu posso falar, o que nós aprendemos nos últimos 3 a 5 anos, a gente não iria conseguir aprender sozinho, jamais, né? O nível dos profissionais mudou. A gente fala de maturação da organização, né? E é um caminho sem volta. Você vai nessa direção, você só aprende todo dia alguma coisa. Isso é fantástico e as pessoas são puxadas para cima para acompanhar, é fantástico. Agora a pergunta sobre propriedade Daniel, só para encerrar intelectual. startup, vocês têm startup hoje dentro da Raymond? Você tem alguma parceria com startup hoje? No Nós Brasil? temos, no Brasil não, mas lá fora nós temos 5 startups. São novos negócios que nós estamos trabalhando.
nós estamos participando de sim, uma startup, sim, na parte de energias renováveis, que agora nós estamos expandindo para o resto do mundo. É uma startup colaborativa, né? A gente tem um núcleo trabalhando em cima disso, e a ideia é de usar todos os recursos disponíveis no mundo para dar a próxima fase da startup e virar realmente um grande negócio. Então, é totalmente diferente do nosso dia a dia, mas assim, a aprendizagem é fantástica. Você traz isso de volta depois no outro mercado que é mais estabelecido, automotivo, você traz automaticamente esse dia a dia nessa realidade também, e você começa a se diferenciar dos seus concorrentes tradicionais que você tem, né? Então, vira uma coisa tão natural. E você vê também, quando a gente trabalha com os automotivos, que são muito mais estabelecidos, você vem com outras ideias, você cria certa coragem, né? De desafiar, inclusive, eu sempre falo, nós somos uma empresa pequena contra uma montadora. Então, a gente cria essa coragem de propor coisas novas, e isso realmente muda totalmente o jogo. Você com o tempo, você vira igual, né? Mesmo uma empresa enorme, uma montadora, você com uma empresa pequena, você vira quase igual, porque você está começando a mostrar competências que ele cada vez mais quer, né? A gente percebe, uma vez você chega nesse nível, eles querem mais e mais e mais. E você tem que correr atrás para conseguir fornecer o que ele está querendo, né? A janelinha passa Assim, rápido do trem, né? passa rápido, passa Passa a rápido. primeira, mas vai passando rápido tudo, né? Sim, sim. Mas assim, eu acho que o bem combinado, né? Eu acho que aí vem também a parte de propriedade intelectual. Ser bem transparente, Farol. Até aqui eu consigo, eu sei, isso que eu faço a primeira vez. Então, se vocês estão dispostos, a gente entra nessa aventura junto, temos certeza que nós vamos criar uma coisa muito boa. E esse jogo aberto, ele abre outras portas, né? A gente co-cria a solução, cada um com suas competências, uma ajuda o outro, né? Posso dizer, a montadora ajuda a gente muito em muitas etapas, que talvez no passado isso nem era possível. E também se divide já, lógico, você faz contrato, tudo, essa é a base estabelecida de confiança, onde cada um depois fica com sua propriedade intelectual preservada, né? Às vezes, uma coisa que a gente co-cria, então, é uma coisa que a gente divide. Olha, isso aqui é uma coisa muito específica para essa montadora, eu não vou nem usar para outro case. Então, eu posso até abrir mão disso. Ou não, esse que era o meu core business, eu queria realmente, inclusive, usar esse conhecimento para outros clientes. É tudo combinado, eu acho que o win-win nasce dessa forma, né? De realmente trabalhar junto, criar junto. Quando você tem essa situação win-win, isso vira tão natural que não tem que se preocupar, eu acho. Legal. É um paradigma, né, Alex? É outro paradigma que a gente tem que quebrar, né? É um monte de... Mas são ideias práticas, né? Muito legal, Alex. Eu acho que a gente está enriquecendo aqui o nosso caminho, a nossa rota para a inovação de uma maneira inovadora. A gente vai fazer inovação agora com inovador. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, para o Daniel. Daniel, assim, duas perguntas que surgiram aqui, tá? A primeira é o seguinte: a gente vê globalmente essa discussão de comunidades, de ferramentas de colaboração. Queria que você comentasse um pouquinho como é que as pessoas estão, na tua visão, vendo essa parte de utilização de ferramentas de colaboração, o quanto elas ajudam. Se você dar um pouquinho na prática para a gente, como é que você vê essas ferramentas como suporte, ou ela é simplesmente só um framework, ou ela realmente aporta muito valor no desenvolvimento de um produto? E segundo, se você puder também compartilhar, também te lembro, se você esquecer a segunda, tá? Como concorre, né? E você pode falar especificamente da Siemens para a gente sempre tem a concorrência. O Alex falou que ele tem algumas startups fora,
Eu me lembro muito, eu tive na Suíça, conhecendo o processo da Nespresso, e foi bem interessante. A Nestlé é uma empresa centenária, ela descobriu que depois de elas queriam inovar e não conseguiam inovar, né? Eles não conseguiam um processo de inovação. E aí eles disseram que elas montaram lá uma unidade lá em Lausanne, fora realmente da Nestlé, deram todas as condições para ser uma startup e eles criaram a Nespresso, né? Criaram um baita do negócio. Então, às vezes, lá na Singularity, eles costumam dizer que o legado mata o novo. Então, primeiro eu queria que você falasse da colaboração e depois como é que concorre os processos, o dia a dia operacional com a inovação aí na Siemens. Como é que vocês lidam com o antigo? O Alex bem comentou, né? A gente é mais lento que eles, então a gente tem que correr na velocidade deles. Se você pudesse compartilhar essas duas perguntas, Daniel, por favor. Perfeito, Ciro. Bom, vamos começar com a colaboração. Eu gostaria de trazer também a discussão para cá, para o Brasil, porque a gente está falando de Amazon, Tesla, todos os exemplos muito interessantes, mas a gente tem que aterrissar também a mensagem, né? Framework de colaboração, como eu comentei, existe, são assim, software sozinho não faz nada, né? Existe uma mudança cultural necessária dentro das empresas, porque hoje a gente vê, por exemplo, empresas tradicionais onde está tudo segmentadinho, a engenharia faz uma coisa, aí quando o projeto está pronto, joga o projeto em cima do muro para a manufatura se virar e fazer aquele produto manufaturável, né? E depois a manufatura entrega o produto para a pessoa que vai vender aquela coisa, não quer mais saber daquele produto, porque se dá errado é um problema do suporte. Está tudo segmentado. Então, essa questão de colaboração começa das pessoas. Então, se as pessoas não começam a entender que o produto, o serviço, o processo segue uma vida dentro da utilização, da concepção daquele produto, processo ou serviço, a gente não colabora. Aí a gente começa só simplesmente a ter um repositório de dados que alguém pode acessar e gera restabilidade, que é ótimo, serve. Dá para pegar uma ISO 9001 com isso. Mas não é só isso. Isso não te coloca dentro do trem, que vai rápido. Isso te coloca mais perto do trem. Para entrar dentro do trem, a gente trabalha muito forte isso com as empresas que se juntam a Siemens e SW para fazer uma jornada de transformação digital. E a gente trabalha muito forte, ou pelo menos pede para elas, porque isso não é um trabalho técnico, é um trabalho de psicologia mesmo. Procurem investir em change management. Procurem investir em mudança comportamental das pessoas. Porque muitas vezes também são as pessoas que atrasam e atrapalham a tecnologia. Existem estudos super interessantes, até da Singularity, que mostram que a tecnologia está mudando nossas vidas mais rapidamente do que nós sabemos gerenciar essas mudanças. Então, quem está atrasando a tecnologia é a gente. Deixar a tecnologia sozinha, a tecnologia começa a voar, decola e deixa a gente para trás. Então, assim, nós não temos tempo físico de evoluir nosso cérebro para aprender a vibrar naquela frequência que tecnologias estão oferecendo para a gente. Então, essa questão de pelo menos estarem abertos a mudanças culturais dentro das empresas, ou seja, trabalhar de forma colaborativa é fundamental. Eu vou trazer um exemplo aqui, brasileiro. Isso também, eu queria responder, acho que foi a sua primeira pergunta, como é que se inova em setembro de 2020? Depois de 6 meses de pandemia, onde tem muitas empresas ainda com freio de mão puxado, ainda não se sabe como é que o mercado vai ser daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 3 anos, ninguém sabe. Como é que se inova? Então, assim, primeiro eu vou fazer um exemplo. Esse exemplo é da Finamac, uma empresa que é parceira nossa, cliente nossa. Eles desenvolvem, produzem
maquinários para produção de sorvete. Então, assim, é uma empresa média, de médio porte, brasileira, que até pouco tempo atrás estava na prancheta mesmo, estava no CAD 2D, estava sem digitalização nenhuma. E começando essa jornada com a digitalização e colaboração entre as áreas, eles resolveram vários problemas, primeiramente de qualidade, de repetibilidade do processo do produto, e também começaram a se profissionalizar frente aos seus clientes. Então, primeiramente, eles reduziram o tempo de desenvolvimento, lançamento de novo produto de 3 anos para 1. Então, é uma agilidade que é fantástica. E com essas forças, com essa estrutura colaborativa, eles conseguiram montar unidades nos Estados Unidos. Então, hoje, com dólar a 5,6, quem não quer exportar? Quem não quer trabalhar ou vender nos Estados Unidos? Isso aconteceu antes da pandemia, tá? Mas, assim, e tudo isso nasceu com a mudança cultural, onde eles enxergaram, ok, eu não posso mais trabalhar de forma segmentada, meu trabalho, eu não posso mais também ficar na zona de conforto, porque meu mercado brasileiro aqui eu domino. Eu preciso começar a olhar para fora, porque ou vai chegar daqui a pouco um concorrente, seja ela da Ásia, Europa, Estados Unidos, para competir comigo aqui no meu território. Então, eu preciso trabalhar proativamente para virar competitivo a nível global. E é isso que eles fizeram. Baseado na colaboração, baseado na mudança cultural da empresa. E aí, respondendo, ou tentando responder à pergunta de como se inova em tempos de Covid, não é mais uma opção. Eu acho que a gente está, historicamente, a gente olhou para a inovação do ponto de vista de CAPEX, de investimento puro. Eu preciso tirar isso, eu preciso ter um budget para isso, preciso separar um dinheiro para colocar na inovação, porque sei lá que vai dar no futuro é uma segurança mais que eu tenho. Mas o meu core business não mexe porque isso está indo bem. Hoje, aonde estamos cortando, por causa da mudança global, que essa pandemia, na verdade, acelerou, já estava acontecendo, é no operacional. Então, a inovação tem que estar dentro da operação. E por isso que quando a gente fala de inovação, às vezes a gente ouve, vou colocar isso no budget do próximo ano, a gente se coça a cabeça e se pergunta se o custo da falta da ação, o custo dos 6 meses, 1 ano, o ciclo de aprovação, não é maior que a própria inovação. Correto? E aí a gente tem que trabalhar de novo mudança cultural, porque daí eu vou fazer o gancho que você comentou da inovação separada da operação, onde a Nestlé tinha que montar uma escritório no topo da montanha na Suíça para separar as coisas. Acabou. Nos últimos 6 meses, industrialmente, nós avançamos uns 50 anos. Inovação tem que estar dentro de todas as áreas. É por isso que o Alex comentou, eu reforço, aquela colaboração entre startups, sim, claro, outras empresas. A gente tem um cliente no Espírito Santo que nos procurou faz pouco tempo, porque eles tinham dezenas e dezenas de startups para tentar resolver problemas reais da empresa. Eles estão chegando à conclusão, espera aí, talvez tenha alguém no mercado que tem já essa solução. Então, por que eu preciso investir anos atrás de startup, quando de repente eu abro para o mercado e vejo se existe alguma coisa pronta e começo a colaborar com empresas no porte da Siemens que consegue resolver meu problema muito mais rapidamente. Agora, a gente tem que aprender com a startup, justamente como o Alex colocou, na velocidade na qual elas operam. Porque hoje, gigantes como a Siemens, nós temos 170 anos 76 anos de vida. 400 mil pessoas. É uma empresa grande. Como é que a gente coloca agilidade em uma empresa grande?
como é que a gente, o Elon Musk, o Jeff Bezos lá, o cara da Amazon tem aquele motto que cada time tem que ser, você tem que poder feed, como se chama, eu perdi a palavra em português, mas você precisa conseguir dar janta para um time com uma pizza só. Então, assim, o time tem que ser pequeno para conseguir essa agilidade, né? E a gente está na velocidade da Siemens acelerando, porque nós também temos plantas sobre isso. Nós também temos a questão de produtos, a questão de agilidade de nossos clientes. E aí a interação entre o conflito, falando da pergunta do Vincenzo aqui, o conflito entre as prioridades na eficiência operacional e do desenvolvimento de inovações se rende menor, existe porque existe de novo aquela inércia, aquele momento do core business que vai no ritmo dele com a frequência muito mais baixa e aquela necessidade de acelerar que vem, sim, de uma startup, de uma inovação, mas também vem do mercado. Então, a gente tem que começar a enxergar as duas coisas juntas. Então, como é que eu coloco a inovação dentro do meu elefante? Dentro do meu paquiderma que vai a 3 por hora? Como é que eu consigo acelerar aquele meu core business para ganhar agilidade e servir meus clientes? Isso se faz de forma colaborativa, onde todo mundo colabora para uma coelevação, ou seja, todo mundo colabora para todo mundo ganhar com isso. Internamente, externamente, empresa, startup, pessoa física, pessoa jurídica, universidade, todo mundo tem que estar na mesma frequência. E aí, isso é um processo muito dolorido, porque assim, olha o que comentei. Depois me paro porque sou italiano, não posso de falar, né? Posso falar aqui uma hora. Mas eu comentei sobre as universidades. Fique à vontade. Obrigado. Universidades. Vamos falar 3 minutos de universidades, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas universidades hoje, se a gente fala de frequência de inovação, elas não estão nem jogando o mesmo esporte. Sim, a startup está próxima às incubadoras, próximas às faculdades, mas vamos olhar para o que a gente está ensinando para os nossos futuros engenheiros. Não tem nada a ver com o que eles vão precisar no mercado de trabalho. Então, assim, todo mundo tem que começar a se alinhar e convergir. Eu não estou falando que todo mundo tem que convergir na velocidade de uma startup de 2 pessoas, mas a gente tem que convergir em um nível de frequência maior todos os dias, porque o mundo está pedindo isso, o consumidor está pedindo isso. Excelente, excelente. Eu notei algumas coisas aqui, que acho que é um gancho aqui para fazer uma pergunta. A gente já está bem avançado aqui, mas em primeiro lugar, eu vi que conhecimento não importa a fonte, pode ser a startup, pode vir de onde venha. É importante que a gente, quando vai inovar, a gente vá buscar. Ideia muito legal do Daniel, né? Por que eu tenho que buscar necessariamente uma startup? Se já existe uma empresa que é líder e já tem uma tecnologia inovadora, eu não preciso buscar uma startup. Então, o processo de inovação é buscar o conhecimento para inovar. E não importa se é uma pessoa física, uma jurídica, uma startup, um estabelecido. Segundo, uma ferramenta colaborativa não é um e-mail, não é o WhatsApp, é uma ferramenta que ajuda a inovar essa criação. Então, ela é uma ferramenta mais sofisticada de desenvolvimento de produto, focado em desenvolvimento de produto. Não é só permite colaboração, mas ela permite direcionamento disso aqui. Posso comentar uma coisa, Ciro? Um comentário que um funcionário nosso fez no começo da pandemia. Trabalhar de casa não é digitalização, tá? Zoom, ferramentas assim de reunião, super legal. Mas imagina eu estar em São Paulo, alguém estar na Bahia, alguém estar no Rio Grande do Sul, a gente trabalhar de forma conjunta no mesmo modelo. É isso que a digitalização faz. Legal. Isso é colaboração, né? Isso é colaboração. Legal. Inclusive, a gente entrando dentro do modelo com óculos de realidade virtual, comentando uma reunião virtual. É isso que é o futuro. Legal. E você tocou num assunto que eu venho há tempo sendo provocativo, mesmo na época que eu trabalhava para a Oracle,
como executivo, eu era muito provocativo. Diferentemente, por exemplo, que os Estados Unidos ou muitos países, normalmente a inovação nasce dentro das universidades, né? A gente fala Stanford, então você quer inovar, vai lá em Stanford, tem milhares de projetos de inovação em Stanford, né? A gente tem muita tradição de inovar dentro das nossas empresas, né? A inovação tem que sair de dentro. Eu acho que a parceria com as universidades também é um outro pilar da inovação que a gente poderia buscar um custo super acomodado, então buscar uma faculdade de engenharia em São Carlos que tem uma especialização, se eu sou uma indústria de manufatura discreta, de repente tem um conhecimento ali em São Carlos, temos aqui a Unicamp perto da gente, tem a USP, então de repente buscar como parte de fonte de conhecimento e de inovação as universidades proativamente e não isso aqui. E claro, a gente tem N exemplos de empresas brasileiras. Conheço, né? Já tive uma palestra junto com ele, com o Thales. O Thales, ele é o fundador lá da EasyTax, eu levei ele na hora para dar uma palestra uma vez. O Thales, quando ele fundou a EasyTax, todo mundo dizia, ele copiou o modelo Uber. Primeiro que não é um Uber, né? E segundo que ele lançou a empresa em 2011, o Uber foi lançado em 2013. Então percebe que a gente sim tem também inovação dentro de casa, sim dá para fazer. Agora, você tocou num aspecto aqui que talvez seja o fechamento aqui de toda essa lição que vocês nos deram, tá? Eu queria perguntar para o Alex como ele trata isso, que é aquela coisa da cultura, né? Não adianta a gente pregar na parede assim, aqui tem inovação e a partir daí a empresa inova. Como é que a gente transforma essa cultura? E Alex, se você pudesse comentar com a gente, o que você acha? E aí eu vou botar vocês dois, tá? Depois, Daniel, vai se preparando. Eu dei uma deixa melhor para você, tá? Do que para o Alexander aí, para o Alex. Se você fosse um empresário nesse momento que está aqui na live com a gente, eu tenho uma indústria, eu trabalho para uma indústria tradicional que não tem uma cultura de inovação, nunca precisou de uma cultura de inovação e está precisando inovar. Qual a dica de como criar uma cultura de inovação? Você, na sua primeira fala, você falou de quebrar os paradigmas. Assim, eu sei que é difícil colocar no sapato deles, por isso que eu falei que vai ser uma pergunta pinga-fogo para vocês, mas se você pudesse dar uma dica para quem está aí nos ouvindo, assistindo, qual dica da gente, como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente adiciona mais uma variável na cultura que é pensar de uma maneira inovadora? Olha, acho que a primeira dica que eu aprendi, que eu sempre uso, é não tenta convencer quem não quer ser convencido. Isso, você vai gastar energia à toa, isso Muito não vai bom. funcionar. Então, vai realmente pegar as pessoas que têm interesse de tentar, né? Se alguém quer tentar, alguma coisa vai sair do outro lado. Agora, se a pessoa não quer, não vai fazer. Então, começa a criar desafios dentro da empresa e convidar, falar, nós temos um problema X, quem gostaria de trabalhar nesse assunto? Vai aparecer uma, outra pessoa e dá liberdade para eles, cria um frame, fala, olha, sei lá, nós fizemos na empresa, por exemplo, nós tínhamos uma pesquisa de survey dos funcionários, né, de satisfação, e sempre apareceram tópicos e problemas. E a gente sempre tentou achar soluções e depois de alguns anos eu cansei, falei, não é possível, a gente não acerta, né? Isso é natural. Mas vamos fazer diferente, vamos colocar e falar, tá bom, tem 3 tópicos aqui que são os maiores dores de cabeça dos funcionários. Vamos abrir e falar, olha, vocês agora têm a possibilidade de participar e resolver esses 3 tópicos aqui. Vamos criar 3 grupos de trabalho só com voluntários e a primeira definição, nenhum gerente pode participar. Nós criamos isso, eu vou falar para você, nós resolvemos os 3 problemas, super criativo, demos a liberdade total para eles, lógico que depois eles apresentaram a solução, nós criticamos, eles retrabalharam. Olha, desde que a gente trabalhou dessa forma, não tem mais problema. As pessoas foram super motivadas, inclusive
eles são hoje responsáveis para cuidar desse assunto para o resto da vida. E está funcionando. Então, eu acho que esse tipo de coisa, você pode começar a criar realmente esse empoderamento das pessoas, você abrir o espaço e as pessoas começam a pegar gosto para esse tipo de coisa. Depois você vai para produto, mesma coisa, solução com problema com cliente. Você começa a colocar, vocês são as pessoas que sabem mais como resolver o problema do cliente do que um gerente. O gerente está lá, tem que dar suporte. E isso tem que mudar, né? O gerente não está aqui para resolver o problema. A gente está aqui para dar suporte que os times conseguem fluir e dar conta da demanda dos clientes, desafios, produtos, soluções. E acho que a inovação começa interno, como o Daniel falou. Se você não criar esse ambiente de colaboração interna, não vai funcionar externamente. Nós 3 anos atrás, 5 anos atrás, eu queria mudar a empresa, queria eliminar toda a hierarquia da empresa. Não tem mais hierarquia. Nós começamos a trabalhar isso, demorou change management enorme. Hoje nós não temos. Hoje nossa empresa tem realmente responsabilidades estratégicas, táticas, operacionais. Assim que funciona a empresa. E colaborar um com o outro é totalmente natural. Isso muda o ambiente. E a inovação é consequência do dia a dia. Eu acho assim, budget para mim tudo bem, tem que ter um budget que é natural, mas não sei ainda o que acontece amanhã. Eu mudo. Se aparece uma oportunidade e eu preciso adequar meus recursos, eu vou adequar, porque a oportunidade, como você falou, o trem passa. Se você não pula no trem, acabou. Então, budget é número de previsão. Eu não sei, hoje, setembro, que vai acontecer em janeiro de 2021. Quem pode me dizer o que acontece em 2021 em janeiro? Parabéns, eu não sei. Tenho uma ideia, mas tenho certeza que vai mudar. Ninguém sabe o que vai acontecer o mês que vem, né? Então, imagina ano que vem. Amanhã. Daniel, e aí, assim, tem muita empresa que diz, é fácil inovar se eu tivesse em tecnologia, né? Fácil inovar se eu fosse uma empresa de serviço. Eu olho todo mundo que inovou, parece sempre que a outra é fácil e para mim é mais difícil. Aí você está numa empresa que tem 100 e tantos anos, é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa também que tem muito ativo, e uma empresa de 170 e tantos anos, né? Que você disse, 173. Como é que dá uma dica, então, que você está vivendo talvez no mundo mais indicado, como é que introduziram essa inovação tão rápida que a gente precisa fazer, já que até então a CIMI sempre foi inovando no passo dela, né? E agora o passo acelerou. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Alexander pela resposta dele, que eu adorei, assim, essa questão de inclusão, de abertura de espaço para os funcionários fazerem parte da inovação é espetacular. Inclusive, depois eu te passo umas dicas, um livro que eu estou lendo de mudanças organizacionais que fala justamente disso. E como é que bom, respondendo à pergunta sobre a Siemens nasceu como uma empresa inovadora. Assim, acho que a inovação está dentro do nosso DNA. Nós não sobrevivemos se nós não inovamos. Nós fazemos desde turbinas até grid elétricos, software, e a Siemens é líder de mercado justamente para isso, né? Porque a gente puxa a transformação. Como é que a gente coloca isso dentro de uma cultura? Primeiramente, criando um ambiente onde falhar é seguro. Ou seja, nós damos espaço para poder ousar, ter ideias diferentes. Isso eu acho que se aplica se você é uma empresa de 400 mil pessoas ou uma empresa de 10. Se a gente tem uma cultura de receio, de medo, onde ninguém se sente confortável, deixa eu ficar dentro do status quo, porque se eu piso fora da linha, eu sou chamado, eu chamo atenção do ponto negativo. Eu acho que lá já está um impasse, né, para habilitar a inovação dentro de qualquer empresa. E
uma vez que você tem essa ousadia, essa coragem para pensar fora da caixa, dá realmente o poder para qualquer um dos funcionários da empresa vir com ideias. Esse é um outro tópico que me apaixona bastante no sentido de definição de trabalho. Hoje a gente tem cargos super engraçados, analista financeiro número 3 pleno. O cara só faz Excel. O ser humano não foi feito para preencher planilha de Excel. Não sei se é novidade para alguém, mas assim, o trabalho, o conceito de trabalho tem mais de 200 anos. Então, quando a gente enxerga qualquer ser humano é capaz de fazer dentro de uma visão maior, abrangente, ultraconectada, né, em sociedade 5.0, que é a consequência societária da indústria 4.0, o que sobra para a gente é a criatividade. E não precisa ser um artista plástico para ter criatividade. Um engenheiro também pode ter criatividade. Um analista financeiro pleno número 2 também tem criatividade e pode agregar a visão inovadora da empresa. Só que ele tem que ter espaço para isso. Excelente. Estou aqui vocês vão falando, vou tomando nota de ideias aqui para fechar o meu projeto. Eu queria adicionar uma coisa, Ciro. Pode falar, tá? Fique à vontade. Vamos aí que eu estou copiando, colando de vocês aqui. Estou só roubando o conhecimento. Tranquilo, depois a gente acerta e faz um livro. Boa. Então, essa parte de realmente você muitas empresas falam o funcionário, as pessoas estão no centro da organização. E eu acho que essa é a chave, né? Se você consegue realmente cada vez mais fazer isso, e eu gostei muito do que você falou, o ser humano não é feito para preencher o Excel, né? Eu sempre falo, mas ninguém gosta de acordar, ir para a empresa, ir lá e bater botão todo dia o mesmo. Isso não traz prazer nenhum, certo? Isso a gente tem que mudar. É a mesma coisa. É um conceito super novo. É um conceito super novo de trabalho. Desde a primeira revolução industrial, a segunda, na verdade, que a gente começou a fazer essas tarefas repetitivas. Só que está tão dentro do nosso DNA que a gente acha que a única definição de trabalho é essa. Não é não. Sem dúvida, sem dúvida. E aí me vem uma coisa interessante, acho que isso é também uma coisa que é fantástica, né? Quando a gente fala da colaboração e aí a gente abre para outros participar, você coloca o profissional a gente fala de playing field, né? O campo de futebol vai aumentando. E uma coisa, talvez você como empresa não pode disponibilizar para ele no dia a dia. Mas como ele participa, de repente, num projeto maior, você abre a possibilidade ele descobrir talentos que ele tem internos dele. E traz tanto prazer para ele. Você, assim, a gente sempre fala como reter talento. Essa é a melhor forma de reter talento. Você abre para ele e fala, olha, você não só trabalha aqui nesse Square, você agora tem um campo de trabalho internacional. Você vai participar de um projeto na Índia. Você vai participar de um projeto na China. Ele vai conhecer conhecimentos que ele vai adquirir, outras culturas. Não é mais uma mesma pessoa. E ele vai começar a desafiar a sua organização interna. Imagina você começa com 300 funcionários a fazer a mesma coisa. A empresa vai explodir. E tanta energia que ela vai trazer. Isso que eu acho que é uma ferramenta diferenciadora. Né? Quem coloca isso na cabeça e fala, olha, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, transforma a sua empresa de vez, não volta mais. E as pessoas dentro da empresa amam de trabalhar nessa empresa, não saem da empresa. Quem realmente dá valor nisso, né? Um ou outro vai sair, mas depois vai descobrir que fez um erro, mas tudo bem, faz parte. Mas você cria esse ambiente, eu acho que o Daniel falou muito bem, esse ambiente de falhar, de experimentar, tem tudo isso a ver. Você abrir as portas, não só interno, externo, você muda o jogo. Você muda o jogo. E começa com essa coisa simples, né?
Lógico que se você pega o processo, o projeto mais complexo do mundo, a chance dele falhar é grande. Agora, se você pega uma coisa simples, você vai começar a descobrir, olha, funciona. Coloca uma coisa mais difícil. O negócio vai andar sozinho. Vai embora. Legal, legal. Olha, que eu antes de passar a palavra aí para vocês, primeiro que a Simone já quebrou aí a nossa surpresa. Está aí no link de baixo para vocês. Uma cortesia aí de um freeware do Solid Edge, que a gente fala aqui no terceiro ponto, que é a ferramenta. Ela já quebrou, mas olhem aí, você tem um linkzinho se vocês quiserem. O tripé que eu anotei aqui, tá, gente? Para o nosso livro, eu estou pondo aqui o que é inovação, como a gente inova em tempos de pandemia e de falta de orçamento. 3 regrinhas básicas que eu escutei aí de vocês. E eu estou fazendo um resumo aqui. 3 regrinhas. Primeiro, trabalhar a cultura. Mas como é que eu trabalho a cultura? Legal, cultura, mas como eu trabalho? Primeiro, dar espaço para todo mundo, quebrar a hierarquia. O pessoal do chão de fábrica às vezes sabe mais do que a gente e sabe dar ideias melhores porque eles estão convivendo no dia a dia. Então, abrir a hierarquia da empresa e deixar com que cada um possa colaborar. Isso vai mudando a cultura. Segundo, o segundo ponto, não tenha problema se eles errarem. Então, você permitir o erro é um sinal de permitir inovação. E, pelo que eu entendi do Alex, comece com um projeto pequeno, porque o projeto grande já é difícil mesmo sem inovação. Então, de repente, vai dar uma má ideia que a inovação não funciona. Começa pequena, testa o protótipo, testa o modelo, e aí a gente faz, vai mudando a cultura. Então, primeiro aspecto, cultura. Eu trabalharia, se eu fosse minha empresa hoje, esses 3 aspectos. Não me custa nada, então não preciso investir nenhum orçamento em inovação, eu já vou começar a provocar a nossa empresa. Segundo C, tá? Eu botei 3 Cs. Então, para ficar bonito o livro, eu botei cultura. Segundo aspecto importante da inovação, conhecimento. Vocês comentaram, vamos utilizar o braço da universidade, que é um braço super affordable, como diz o americano, cabe no nosso bolso, a colaboração, o trabalho com a universidade. Se tiver, vamos buscar o que mais importa nesse momento é o conhecimento. Então, se é o segundo C, cultura, o segundo é conhecimento. Se ela estiver dentro de uma startup, vamos buscar numa startup. Se ela estiver numa pessoa física, vamos buscar essa pessoa física. Se ela estiver dentro de casa, melhor. Se não tiver, vamos buscar os nossos parceiros. E se não estiver no Brasil, vamos procurar fora do Brasil. O importante é achar qual é o conhecimento que você precisa reunir. Universidade, startup, parceiros e pessoas. Que também não me custa um investimento alto, para encontrar esses parceiros e propor algum trabalho de inovação. E o terceiro C que eu anotei aqui é colaboração. É muito importante, já que eu tenho a cultura inovadora, já que eu busquei os conhecimentos, vou trabalhar em colaboração, eu preciso ter uma ferramenta que gerencie esse ciclo de uma maneira proativa. Não é só um Zoom, ele tem que ser uma ferramenta que ajude eu a produzir um resultado final e que é a colaboração. Então, cultura, conhecimento, colaboração. Subdicas aí que a gente falou, eu acredito que tudo isso que a gente falou dá para fazer com muito pouco investimento, é muito mais atitude e por coincidência, nenhum de vocês dois falaram precisa derramar muito dinheiro, dá para fazer. Então, esses 3 aspectos eu acho que qualquer um de nós, qualquer um que está assistindo, poderia tomar nota e perseguir, e a gente conseguiria trazer uma inovação para nossas empresas com super baixo investimento. Tá? A gente está praticamente aí nos últimos minutos. Eu queria pedir, por gentileza, Daniel, se você pudesse fazer suas palavras finais aí, já que a gente já está escrevendo o livro Cultura, Conhecimento e Colaboração, mas para quem está nos ouvindo aí, é a mensagem final de inovação aí de vocês, e aí eu passo para o Alex também fazer as considerações finais aí. Ótimo, Ciro. Muito obrigado para todos pela atenção, pela presença. Acho que esse tópico é sim muito falado, mas cada dia evolui também. Eu concordo no sentido de
pensar em grande, começar pequeno e falhar rápido, né? Aquele moto americano aí, mas se aplica muito bem ao momento que estamos vivendo agora. A gente, mesmo começando pequeno, nós temos que olhar para fora, olhar para uma visão maior. E tenha coragem, gente. Assim, eu sei que é um período difícil para muitas empresas, mas com um pouco de coragem aí, um pouco de resiliência, a gente vai sair dessa ganhadores. Eu sou um torcedor, moro aqui no Brasil há 10 anos, acho que o Brasil é um país espetacular, com um potencial muito grande, e essa é a chance. Como o Ciro comentou no começo, meio que a linha de largada ficou igual para todo mundo agora. Com digitalização, com conhecimento aqui no Brasil, com vocês, com os líderes que tem aqui, o Brasil consegue sair dessa como líder e se destacar no mundo de forma competitiva. Então, essa é a minha mensagem. Obrigado, tenha coragem. E a gente está importando italianos, austríacos para nos ajudar aqui. Alex, por favor, suas palavras aí, pessoal. Acho que obrigado a todos por participar e também obrigado pelo convite, né? Eu acho que é bom de a gente refletir, a gente aprende também muito, né? Quando a gente participa de um bate-papo desse, muito enriquecedor. Uma coisa que você falou, né? Nós não falamos de dinheiro. Na verdade, a restrição traz a inovação, porque ela desafia você de criar uma coisa diferente. Talvez com muito dinheiro você não vai conseguir fazer inovação. O Steve Jobs, ele fez o computador dele na garagem. A Amazon, eu esses dias assisti um filme lá, nos primeiros anos do Jeff Bezos, foi meio sofrido. O prédio que ele começou a colocar a empresa dele, todo mundo falou, isso aqui não vai dar certo o negócio. Ele deu certo. Então, como a restrição dele, ele recriou toda hora uma nova inovação. Eu acho que isso não é uma desculpa de falta de dinheiro traz inovação. Eu acho que não é verdade, não. E Legal. realmente, eu acho que precisamos trabalhar junto mais. Eu acho que eu gosto muito do que o Daniel falou, né, Brasil. Amo o Brasil. Eu acho que o brasileiro tem que valorizar mais o Brasil. O Brasil tem muitos ingredientes valiosos, né? Essa diversidade. Eu acho que o brasileiro, ele muito mente aberto, pode transformar muita coisa em coisa boa. Eu acho que tem tudo aqui. E ainda abrindo mais para colaborar entre empresas, universidades, startups, fornecedores, e talvez até trazer conhecimento de fora onde falta, né? Tem mercados aqui, a gente sabe, a gente tinha falado isso bate-papo antes, né? Agronegócio, o Brasil é carro-chefe do mundo, não tem dúvida. E tem outras áreas também, às vezes são meio escondidos. E a gente deveria valorizar isso mais e construir em cima disso. Acho que aí o Brasil pode se destacar mais ainda do que já tem destaque no mundo. Está incomodando muita gente, pode ter certeza. Vamos incomodar mais, gente. Vamos incomodar mais. Estamos aqui para ajudar. É isso aí. Bom, gente, super obrigado aí, Daniel. Obrigado, Alex. Obrigado a todos vocês que assistiram. Essa hora e meia a gente desenhou especialmente para vocês, esperando que pelo menos a gente saia com uma ideia, que vocês saiam daqui para pensar hoje à noite, pensar no dia a dia, que a gente possa ter colaborado. E lembra que tem um linkzinho aqui embaixo, se vocês precisarem. Quiserem referenciar alguma coisa que a gente falou aqui, esse vídeo está gravado, então vocês podem passar para alguém, pode passar para alguém da tua empresa, ou alguém que vocês queiram ouvir. Então está disponível também, está gravado esse vídeo aqui. E vamos lá, gente, temos muito o que fazer e vamos todo mundo subir no trem aí, tá? E boa noite a todos aí, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Boa noite.